super especial, com convidados ilustríssimos que vão deixar a nossa noite muito, mas muito especial, com todas as perguntas e questionamentos que os nossos ouvintes nos trazem, o nosso público aí de casa que nos espera ansiosamente todas as semanas e que são fiéis sempre às nossas lives. E eu quero agradecer ao nosso grupo de estudos GEPALI, que está sempre presente também conosco, sempre nos dando a maior força. E eu quero pedir para vocês, pessoal, coloquem aí, quando nós estivermos conversando com os nossos ilustríssimos convidados, as suas perguntas, os seus comentários, mas antes disso, chamem todo mundo para prestigiá-los. Eu gostaria também que vocês curtissem as nossas redes sociais, deixem o seu like na nossa live, lembrando que agora elas nos dão certificados. É isso mesmo. Além de nós compartilharmos muitas informações, muitos conhecimentos em vários aspectos educacionais, agora nós também temos os nossos certificados. E eu ainda não vou falar quem são os nossos convidados. Eu quero chamar de início a nossa queridíssima Elaine Solini para falar um oi para todos nós. Olá, boa noite, querida Paula. Boa noite, querido público. Quanta gente bacana que já está aqui. Que alegria saber que a Letícia Zen, Thalita Souza, a Fabiana, a Stephanie Goulart, a Ana Paula Branco, a Daniela Esches, a Ana Lúcia Rocha chegando. Quanta gente bonita, quanta gente bacana para receber nossos convidados especiais. Eu estou muito emocionada, porque há bastante tempo eu gostaria de tê-los aqui conosco. E quando eles aceitaram o convite, eu falei, yes, que legal, que bacana. Estou super feliz, viu, gente? Muito feliz de tê-los aqui conversando sobre um assunto que interessa a todos nós. A força da leitura. Falaremos sobre leitura, sobre leitores, sobre livros. Aguardem que vocês vão adorar, tenho certeza. Então, vamos chamá-los, querida Paula, vamos apresentá-los. Vamos apresentá-los, Elaine. Então, nessa super live de hoje, nós temos conosco aqui nada mais, nada menos que João Carlos Borda. Quero chamar o João Carlos para dar um oi antes de eu ler todo o seu currículo. E eu quero chamar também a nossa querida Daniela Rita Correia Barreiro. Então, olá, boa noite. Público. Elaine, então agora eu vou falar sobre eles. Prestem bem atenção. João Carlos Borda cursou Ciências Sociais na PUC de Campinas, é formado em jornalismo e atualmente cursa Direito na UNAERP. É professor de jornalismo investigativo, escritor, palestrante, documentarista, colunista em emissoras de rádio em São Paulo, como a Rede Nova Brasil FM. João Borda pesquisa e escreve sobre corrupção e organizações criminosas. Atualmente trabalha na produção de um novo livro sobre o tema. O jornalista foi por várias vezes premiado por reportagens especiais na área de agronegócio e meio ambiente. Realizou reportagens para os principais jornais da Globo, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Globo Repórter e Fantástico. Tem 2 livros publicados. Um deles sobre os crimes ambientais na Amazônia. Foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro e em Portugal. O mais recente, O Vírus da Incerteza, é uma história documental sobre as pandemias ocorridas no mundo e as experiências registradas com a Covid-19
no mercado de trabalho, na economia e nas relações sociais e jurídicas. Como empresário de comunicação, João Borda criou um portal de notícias, uma produtora de conteúdo para diversas plataformas e uma editora. Atualmente, João Carlos Borda é repórter da CNN Brasil e da Rádio CNN. E ainda, para brilhantar mais ainda, né, a nossa live, eu vou falar sobre a Daniela Rita Correia Barreiro, que é formada em Serviço Social, com especialização em Direito Educacional, pesquisadora, documentarista, apresentadora de TV e palestrante na área de cultura e sociedade. Em 2019, presidiu a Feira da Educação, realizada em Ribeirão Preto, com a participação de dezenas de estabelecimentos de ensino. Como pesquisadora, trabalhou na produção e execução do livro O Vírus da Incerteza, lançado internacionalmente. E hoje desenvolve projetos literários na área ambiental e cultural. Em 2018, Daniela Barreiro foi uma das principais palestrantes no evento Brasil para o Mundo, realizado na Universidade do Porto, em Portugal. Hoje é repórter cinematográfica e produtora na CNN Brasil. E sem falar, gente, para vocês dois agora, eu sou muito fã de vocês, mas muito. Que legal. Eu falei, nossa, vai ser um prazer imenso. Vocês são muito bem-vindos à nossa live de hoje. Muito obrigada. De extrema importância. E, Elaine, por favor. Sim, eu também, bom, eu sou suspeita para falar, né? Também sou muito fã, sou muito feliz, como vocês sabem, por vocês estarem aqui, né? Sobretudo para que pensemos e falemos sobre este tema tão importante, Borda e Daniela, né? Que é a questão da leitura. E parece-me que na sociedade contemporânea, nos dias atuais, esse tema ganha ainda mais força e cada vez mais é necessário pensarmos sobre ele. Então, eu vou começar com uma pergunta de fórum íntimo, tá bom? Sem mais delongas. Uma pergunta de ordem particular. Vai ser para você, Borda. Gostaria de saber como é que você aprendeu a ler e a escrever, como você foi alfabetizado, como foram seus primeiros caminhos aí, rumo à leitura, rumo à escrita. E depois nós vamos ouvir a querida Daniela nos contar também. Perfeito. Bom, primeiro, boa noite. É um prazer muito grande conversar com vocês. É muito gratificante essa oportunidade, porque nós, jornalistas, na maioria das vezes, a gente faz uma ponte só, um sentido. E hoje, ter essa oportunidade de conversar com as pessoas, ouvi-las e levar um pouco do que a gente é fora do nosso trabalho ali na tela, é muito interessante. Então, tenho a certeza que nós somos os grandes privilegiados nessa oportunidade que vocês nos dão. Eu sou gaúcho, nasci em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, e aos 7 anos de idade começa o meu processo de alfabetização, e eu tive sorte de ter nascido numa família que, naquela época, tinha uma pequena gráfica. Então, meu pai, com toda a luta, e era algo muito de um idealismo, criou um jornal na cidade, num sistema tipográfico. Então, eu comecei a beber ainda, brincar numa gráfica. E talvez isso tenha, por uma relação ali muito próxima, provocado esse meu gosto pela comunicação e, sobretudo, pela leitura. Então, o primeiro livro que eu li, e eu guardo até hoje, esse livro tem 50 anos, está comigo, se houver curiosidade eu posso apresentar, foi o livro mais importante da minha vida. De todos os livros que eu li, de todos os livros que estão hoje ali empileirados na minha estante, o mais importante foi O Gato de Botas. Por que o Gato de Botas foi importante? Porque ele trouxe
uma mensagem que eu preservo até hoje, por mais que as pessoas possam fazer outras leituras, mas para mim isso é subliminar, é essa persistência, essa astúcia do bem que o Gato de Bota tinha, de você, tendo uma situação difícil, tendo desafio, você buscar a resiliência, a capacidade de superação, sempre com foco. Então, eu acho que, eu não sei até que ponto foi essa influência, mas eu, às vezes, me vejo muito nessa história, quando menino, porque foi de lá que eu frutifiquei um pouco do que eu sou hoje, um pouco do compromisso que eu tenho, um pouco dessa obsessão por certas coisas, de fazer, de focar, de realizar, essa persistência, às vezes, indomável. Então, é nesse momento aí que eu acho que foi decisivo. E hoje, eu vivo da leitura, eu vivo dos livros, eu vivo da comunicação, e isso é a base da minha vida, é o fundamento, é o que dá sentido a tudo que eu faço. E eu sou um grande defensor da leitura, sou um sujeito que levanta essa bandeira, porque eu entendo que é só pela leitura, por essa viagem que a gente faz pelas páginas do livro, que a gente consegue mudar o mundo. E quando eu falo sobre isso, eu falo com uma propriedade histórica do que foi o livro como um meio revolucionário na nossa sociedade. O livro, entre tantas coisas que ele provocou, a melhor foi criar e desenvolver nas pessoas a empatia. O mundo mudou quando as pessoas começaram a ler os livros e perceberam naquelas histórias um pouco de si e um pouco do outro. Então, a grande contribuição que eu acho que o livro teve para a nossa sociedade foi a empatia. E é assim que eu vejo e é assim que eu tento passar essa mensagem da importância do livro. Que bonito, que história forte, que história marcante aí, né? O teu pai já abrindo horizontes, né? Abrindo portas, te sensibilizando, né? Te tocando desde sempre. Então, você está nesse mundo da leitura, neste mundo da comunicação. E que bom contar com mais um defensor. Que bom escutar essa história bonita. E eu quero destacar para o nosso público algo que você disse no finalzinho da sua exposição, Borda, que é o seguinte, né? A leitura nos permite, né, nos conhecermos um pouquinho e conhecermos o outro, né? Ela permite também quebrarmos o egocentrismo, né, o narcisismo, sairmos um pouco de nós. E muito obrigada. Então, vamos em frente, escutar a nossa querida Daniela. E você, Daniela, como aprendeu a ler e escrever? Como foi seu processo? Pessoal, primeiro, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Já é um prazer muito grande estarmos todos juntos. O convite foi aceito de coração e nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo. Casei-me em São Paulo e vim para Ribeirão. Tenho boa parte aqui da minha vida aqui em Ribeirão. Mas a questão da leitura, eu tenho uma recordação muito forte. Os professores, eles fazem parte da nossa vida. Os professores, na minha vida, me influenciaram muito. Então, eu me lembro perfeitamente da minha professora, a primeira professora que eu tive, aos 7 anos, era a Dona Marli, a gente chamava. A gente não esquece disso. E a influência que tem os professores em nossas vidas, principalmente quanto à leitura, é significativo. E eu lembro de quando eu comecei a ser alfabetizada e a gente estava naquele caminho suave, lembra, professor? Caminho suave, aquela cartilha, ela foi importante para mim, faz parte da minha vida. Eu recordo perfeitamente da capa dela, né, dos personagens ali do Caminho Suave. Como que eu comecei a ser alfabetizada, né, daquela maneira, o A, que é com a abelhinha, que é visual, o B da barriga do nenê, né? Então, como é importante o professor também. Claro, a família, ela complementa, é muito importante no incentivo à leitura sempre, mas quando nós temos professores que têm a vocação de ser professor, ele faz uma diferença muito grande
na vida das crianças e na nossa vida como adulto. Então, eu lembro perfeitamente dessa professora que faz parte ainda da minha vida, já não está mais viva, com certeza, mas eu guardo ela no meu coração. E com isso eu pude também transferir para os meus filhos, né, e para as minhas netas hoje, a questão da leitura. Eu tenho, só para complementar, eu tenho duas netinhas, uma de 10 e outra de 12, e no qual a de 10, ela ama gibis, ela ama gibis, então eu vejo assim, como que hoje, com toda essa tecnologia, né, eles são muito rápidos com as mãos, com a tecnologia, mas ainda assim, o gibi, que é físico, a atrai, ela lê, e aí a leitura torna as crianças imaginativas, isso é legal, né? Traz imaginação, e isso é bacana. Então, a leitura é fantástica, como ela pode modificar as nossas vidas. O João falou isso da empatia, e assim, o João, claro, é da área de comunicação, é uma pessoa super agradável, aonde ele chega, ele toma conta, e eu sou oposto no sentido da timidez, eu sempre fui muito tímida, e aí eu vejo assim a leitura, como ela é importante. O tímido, né, vou falar da minha pessoa, o tímido, ele também se debruça na leitura e cria um mundo dele, e é bacana isso, né? Aí tem o comunicador, que é o João. A gente brinca, sabe? Assim, João, como que você era quando criança? Eu posso imaginar quando você era quando criança. E aí eu falo como eu era. Então eu vou contar para vocês rapidinho só, que eu acho legal isso assim, ó, eu falo, João, coitada das suas professoras, João, porque você devia te falar muito na sala de aula. E aí era o primeiro sempre. As perguntas, ô, Daniela, responde essa pergunta. O João ia e respondia na frente. Sentava-se na frente. Então, imagina o trabalho a função do professor, como professor, eu tenho a imagem do professor, para mim é um ser maravilhoso, é ele que transforma as vidas das pessoas, transformou a vida do João, transformou a minha vida, a sua, Paula, a sua, Elaine. Então, a leitura também é importante, com essa diferença também que traz aí os professores que são mestres maravilhosos. Que bonito, que bacana, né, Paula? Sim. Olha as lembranças, as repercussões, né, lá da infância. Hoje, a Daniela, que é mãe e também avó, não E a imaginava, avó, não sabia, você olha isso. tão moça, tão jovem. Só estou contando para vocês. Estou contando aqui, a avó, né, não sabia, uma moça linda e jovem. E o que a Daniela traz, né? A importância, né, de o professor ser alguém, ser um apaixonado pela leitura, né? Ser Exato. um leitor, né? Porque quando o professor é um leitor, né, ele vai inspirar, ele vai se tornar. O professor é sempre um modelo, né? Ele é sempre um exemplo, né? E ele pode inspirar pelo seu exemplo, inspirar pela posição que ocupa, e as marcas ficam, inevitavelmente. Olha, a Daniela aí, se lembrando da dona Marli, enquanto você falava da dona Marli, eu me lembrava da dona Enedina, tive uma professora. Que legal. Olha só, da dona Enedina, ela distribuindo os livros, né? E certa vez ela distribuiu para o menino mais danado da sala, sabe, João Borda? Aquele que não falava, né? Ela deu um livro e um gibi, né? Na esperança de ele ficar um pouquinho mais quietinho. Ele leu, muito inteligente, ele leu o livro, o gibi, enquanto nós estávamos lá, ele já queria outro gibi, né? Então, o professor é fundamental, sobretudo o professor da educação infantil, das séries iniciais, né? Olha, o Borda lembrando, né, do primeiro livro, né? Do primeiro livro que leu, né? E isso tudo vai pavimentando, né? Toda uma história, né? Que
é por vocês valorizada, né? O que você achou dessas histórias tão significativas, tão fortes, Paula? Você que é coordenadora pedagógica, viu, Borda? Coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto, está todo dia ali numa escola enorme, com muitas crianças. Imagina. E aqui nosso público também, Borda e Daniela, está Sim. todo dia no chão da sala de aula. Ei, delícia. Eu conheço pelas reportagens e a oportunidade de comparecer a essas escolas e sei o quanto é complicado um trabalho, né, na rede pública. É Sim. todo dia um desafio em que você precisa se doar na expectativa de que talvez toda aquela doação não vai reverter no empenho, no mesmo grau, né? Mas o compromisso ele é tão forte no profissional da educação, que isso não conta, né? Você quer realizar, você quer fazer, quer dar o melhor de si. Eu tenho, em relação a você, uma admiração muito grande. Ah, que bom, nossa, escutar isso. Ficamos muito felizes, viu, Borda, desse reconhecimento teu, da Daniela, porque aqui somos professores, tá? De educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, né? Temos professoras aqui com 10 anos de experiência, 20 anos, 5 anos, mas todo mundo ali, todo dia, de diferentes formas, né? Na sala de aula. Não é isso, Paula? Com certeza, e ouvindo o Borda, né, o que ele falou é muito verdade. Todos os dias são desafios novos e às vezes a gente se pega pensando, será que hoje eu dou conta, né, disso que está à minha frente? Como eu vou resolver isso? Às vezes aquilo que você planeja, você não consegue executar de certa forma, porque outras coisas interferem. E aí a gente tem que ter o jogo de cintura, como todo bom educador tem, né? Para tentar fazer da melhor forma possível. E ainda, né? Pensando no que vocês disseram sobre a leitura, né, desde a infância, eu voltei também lá no meu passado, lembrando do meu pai, que tinha um livrinho que ele lia sempre a mesma história que eu pedia inúmeras vezes, que era Festa no Céu, O Reino da Bicharada, e aquilo ele ia lendo, ia lendo, ia lendo, e quando eu me vi, eu estava lendo, eu me descobri lendo. E eu tentei fazer da mesma forma também com os meus filhos. À noite, quando eles eram pequenos, ainda não sabiam ler e escrever, nós tínhamos a hora da leitura, e isso é muito importante, né? Nós temos que tentar construir isso com os nossos filhos, nossos netos, a Daniela tão nova, e nossos alunos e professores também. Porque a leitura, ela abre o nosso mundo, ela amplia o nosso raciocínio e a gente enxerga o mundo de formas diferentes. Né? E pensando nisso, Elaine, eu acho que eu vou continuar com as perguntas aqui para esse pessoal de peso. E a nossa pergunta agora, eu vou fazer para vocês dois, né? Gostaria que vocês nos dissessem como vem se dando, né, a constituição de vocês como leitor, né? Como vocês vêm se constituindo como leitores. Nós gostaríamos de ouvir os dois. Perfeito. Posso começar? Sim. Claro. Bom, vejam como a vida toma alguns rumos que a gente nem sempre espera ou que nem sempre prevê. A leitura sempre foi, para mim, uma forma de reforçar esse gosto, uma forma de encontrar essa paixão. Mas, de uns tempos para cá, ela passou a ter, na minha vida, um papel mais profissional e empresarial. Por quê? Como as coisas se processam. Hoje, eu sou um profissional que escrevo livros sob encomenda. Então, as pessoas querem publicar livros, as pessoas querem escrever livros, e eu dou para essas pessoas um pouco da minha experiência e um suporte técnico para que elas possam realizar esse objetivo. Por conta disso, eu preciso fazer uma leitura constante e diversificada dos mais diferentes temas que vão ao encontro do que essas pessoas precisam,
para vocês só terem uma ideia, ilustrando um pouco do que está acontecendo aí nos últimos tempos, eu acabei de ler um livro sobre a história da China, já emendei na sequência um livro sobre a escravidão no mundo, o trabalho escravo, e já estou agora entrando num outro campo de leitura sobre questões de colapsos ambientais que ocorreram ao longo da história. Então, é uma viagem por um conhecimento muito diversificado, rico, abundante, frutífero, mas que exige um empenho muito grande. E, sobretudo, ter essa paixão, esse mecanismo sempre disponível e acessível para buscar a inspiração nos livros. Então, eu tenho essa pegada hoje diferente. Aí, dentre os livros que se tornaram necessários para que eu pudesse escrever outros, eu li recentemente esse livro, interessantíssimo, Ladrões de Livros. Esse livro, ele conta a história de como o nazismo roubou livros dos países que invadiu, onde a Alemanha foi lá e dominou, os nazistas roubaram livros. Aí vem a questão, por isso que o livro é mágico e é interessante uma reflexão. Por que os nazistas roubavam livros? Os nazistas roubavam livros porque eles queriam captar o pensamento judeu, por exemplo. Queriam entender a questão cultural dos judeus, queriam aumentar a sua capacidade de manipulação. Tanto é que tem uma frase de um professor judeu, Chaim Kaplan, que ele diz assim, os judeus, os nazistas, têm livros e espadas, por isso que eles têm a força, por isso que eles dominam. Então, o livro é domínio, a palavra é poder, é conhecimento, e a gente, muitas vezes, não se permite refletir sobre a importância que o livro tem, a importância da palavra, da leitura, é isso que move o mundo, é isso que dá substância ao que a gente vai realizar no futuro, a tudo que a gente se propõe a fazer. É leitura, é a palavra, é a comunicação. Então, respondendo, Paula, de uma forma agora mais objetiva, o que você me perguntou, o que se constitui hoje, digamos, na nosso modelo de leitura, ou no meu mais especificamente, é essa transição de uma leitura que há um certo tempo era mais pela paixão e hoje já se configura mais pela necessidade profissional. De qualquer forma, eu estou feliz porque eu estou com os livros. Ruim seria se eu estivesse ausente, divorciado dessa paixão tão grande. Forte, né? Que história aí consistente, né? Essa sua constituição, né? E as possibilidades de diversificação, né? Que hoje você tem esse vale disso. Eu não sabia desse seu fazer aí, né? De ajudar as pessoas nesse processo, né? Tão bonito. Como observando, né, você, Borda, como jornalista, algo que sempre me chamou muita atenção, né, e minha mãe também admirava muito seu trabalho, Muito era obrigado. assim a sua linha de raciocínio, seu desenvolvimento, né? Porque você sempre fazia, pelo menos em todas as reportagens que eu vi, perguntas assim incisivas, perguntas cirúrgicas, né? Perguntas assim, olha, e às vezes a pessoa começava, né, enrolar e você já pegava o raciocínio, né? Algo que eu sempre admirei, que às vezes a Obrigado. pessoa vai responder uma pergunta e ela, talvez por nunca ter estado em frente às câmeras, Sim. ou ela se perde, ela está falando sobre imposto de renda, de repente está lá falando sobre nanotecnologia, né? E você pega, né, e volta a isso, né? Estes saberes, né, que vêm da leitura, esses saberes da experiência, isso eu gostaria de transmitir aqui para o nosso público. Ele vai sendo construído, né? Ele vai se constituindo, ele vai. Não é de um dia para o Não. outro, né? Não é um livro, não é uma experiência, né? É um processo mesmo.
Muito bom. Vamos ouvir agora a nossa Daniela. E você, Daniela, como é o seu processo? Como vem se dando aí? Ó, olha que coisa interessante. Eu vim de, vamos falar assim, de um lar, constituí, na realidade, um lar, onde também havia muitos livros. Então, eu sempre tive isso dentro do meu lar. E, por uma fatalidade, eu constituí agora um outro lar, que é com o João, e que também está rodeado de livros. Né? Então, vocês Ah, podem ver aí atrás, ó, tô muitos vendo. livros. Né? Então, assim, ó, a leitura, eu não tenho esse dinamismo que o João tem para a leitura. Então, veja, hoje eu estou lendo este livro, Carpe Diem, né, porque trata justamente de aproveitar a vida, os momentos. E estou lendo paralelamente esse romance policial. Só para explicar para vocês o seguinte, então, eu estou num, estou no outro, né? O João, eu não leio rápido, o João tem uma leitura rápida, então eu gosto de fazer o quê? Para quem está nos ouvindo, às vezes, algumas dicas, pode ser que sirva para você. Eu leio e eu anoto, eu gosto de fazer anotações, então eu tenho um caderninho que eu acabo anotando todas as coisas, e eu volto no que é importante, anoto frases, e também importante para mim, estou falando de mim, os horários para ler, quando a gente fala assim, ler em voz alta, para mim é legal. Então, a leitura é muito pessoal. Os livros, a escolha. O João tem assim, ó, eu cito o João porque, para mim, o João é um exemplo realmente de quem lê muito, e é verdade isso, porque eu sou testemunha disso tudo, né? Então, onde que hoje no Brasil, pelas estatísticas, diz que normalmente uma pessoa lê 2 livros no ano, sendo que outros países leem 21. Vamos citar a França, a Índia e tal. O João não está nesse número do nosso país. Eu também não estou. Eu leio, mas não assim como ele. E ele lê pesquisando, que é esse trabalho que nós temos hoje. Né? Nós temos uma editora, e aí o faz também, com esses trabalhos, pesquisar mais. Então, além de ele ter lido os livros, a gente vai trocando ideias, e aí vamos lendo juntos também. Então, a nossa casa, onde que você passa, tem livros. Né? Então, tem livros aqui na sala, tem livros na biblioteca, tem livros no quarto, se bobear, tem livro na cozinha, porque acaba deixando os livros, então é uma casa de leitura. E isso a gente sabe da preciosidade que é a leitura. E quando nós estamos juntos, quando o João está escrevendo, que ele escreve, a gente vai trocando as ideias, e ele está com alguns livros, lendo alguns, e eu leio outros, e nós vamos trocando essas ideias entre nós. Então, faz com que é um aprendizado diário. Então, quando você fala, Elaine, do João, que ele é rápido, né? Porque ele tá assim, ele não dorme, para vocês terem noção, ele não dorme quase, é um homem que dorme 4 horas por dia, a mente dele não para, e aquela ânsia por ler, ele não veja a hora. Eu sou na boa, eu termino, aí eu vou... quanto tempo você demorou, Dani, para ler esse livro? Não sei, João, mas minha meta era para terminar em 3 meses. Eu já li 4 livros, aí ele ainda faz isso comigo. Então, isso é bacana na nossa casa, no nosso lar. Então, quando vem a Maju, a filha dele, as minhas netas, a Maju tem 7 anos, algo bacana que nós fazemos, para quem está nos ouvindo, né, que eu incentivo a leitura para as crianças, eu penso muito nas crianças, livrarias. Então, o que a gente faz? Tem passeios que nós vamos para a livraria, e lá na livraria é onde eu fico num lado lendo, o João no outro, a Maju, no caso, ela está no lado da biblioteca dela, de criança. Então, essa questão da leitura, de ter um exemplo, não adianta falar, né? Ler é bom, leia que você vai ver que abre a sua mente. Não, você tem que ter o exemplo vivo, né? Onde você tem o espelho.
E isso acontece conosco aqui. Nossa, que interessante os pontos que você traz, os seus relatos, Daniela, porque a maior parte das pesquisas científicas, né, assinalam e mostram, né, a importância do papel da família, né, a importância do professor, e mostram ainda que mesmo pais não alfabetizados, tá? Se eles, mesmo que eles sejam não alfabetizados e que eles não saibam ler e escrever, mas se eles derem valor ao livro, derem valor à escola, à prática cultural da leitura, tá? Sim. Eles incentivam, eles mobilizam, eles instigam as crianças, né? E Sim. até os 7 anos de idade, por volta aí de 7 anos, 7 anos e meio, todas as experiências vivenciadas pela criança, pelo sujeito criança, né, permanecem em nível inconsciente. Né? Então, mas que vão reverberar lá na frente, né? Vão ecoar lá na frente. Então, ficam mesmo marcas no inconsciente, marcas no coração, marcas na vida, né? E cada um, conforme o Casal Conexão aqui está mostrando... Esse Casal Conexão. Viu, pessoal que está ouvindo, é Casal Conexão. Né? O Borda lendo, olha só a estante dele aí, né? Fora os outros livros que estão aí perto de você. Espalhados, é verdade. Para nós, tá? Olha só. E a Daniela, né, tem outro processo, outro jeito, eu também tenho outro processo, a Paula certamente tem outro, né? São formas, são estilos, diferentes e, né, cada um vai encontrando o seu com o passar do tempo. E falando em estilos, em jeitos, em formas de ler, há um assunto bastante delicado sobre o qual eu gostaria de conversar, Daniela e Borda, que é o seguinte: é o que diz respeito à sociedade atual, né? A sociedade contemporânea, esse período. Alguns estão chamando de pós-pandemia, outros ainda estão dizendo que estamos na pandemia, enfim, esse período que vem depois daqueles 2 anos muito difíceis, né, pelos quais nós passamos. Né? Então, eu gostaria de pedir a vocês que trouxessem um pouco para nós o que vocês têm observado, né, dessas novas práticas de leitura, o que vocês que conversam, o Borda com uma experiência vastíssima, né? A Daniela também com uma experiência em escolas, como jornalista, como palestrante, como alguém que está aí no mundo, né, da cultura e nesse mundo vasto. Então, gostaria que vocês trouxessem isso, e eu passo a palavra para a Paula, para você organizar um pouquinho esse meu pensamento, essa minha pergunta, aí, por favor. Tá certo, Elaine. Então, como a própria professora Elaine disse, né, nós, assim, estamos vivendo esse momento, um momento delicado. Eu, particularmente, acredito, assim, essa pandemia não acabou completamente, mas alguns estão chamando de fim da pandemia, pós-pandemia, né? E pensando assim, eu sempre gosto muito também de levar o assunto para o chão da escola, né? Então, pensando em todas as dificuldades que nós tivemos, né, com os nossos alunos, com nossas famílias, durante esse tempo todo de ensino remoto, aulas remotas, onde muitos tiveram que fazer leituras em telas, né, outros não conseguiram porque não tinham esse acesso, né, não tinham acesso fácil, então, assim, ficou-se essa defasagem, né, então, e a gente sabe que o mundo, ele não regride, né? Nós sabemos disso. Independentemente da classe social na qual estejamos, nós sabemos que temos sempre que avançar. E esse avanço, obviamente, é para o mundo digital, é para o mundo tecnológico.
E aí, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês pensam assim, se há realmente diferenças entre ler um livro na tela ou ler um livro físico. Será que tem diferença? Eu, pessoalmente, eu leio dos dois modos, né? Então, por exemplo, se você vai ler um e-book, né, você consegue ir tarjando, e aí são as anotações que a Daniele falou que ela faz, a gente faz ali no próprio equipamento. Mas gosto também de rabiscar, de escrever. Só que tem gente que não gosta do equipamento digital, que gosta apenas do livro físico. Vocês acham, vou começar primeiro com o Borda, tem diferença, Borda, entre ler um livro em uma tela e ler um livro físico no papel? Qual você prefere? Olha, eu também leio nos dois formatos, o livro físico e o livro Kindle, por exemplo, né? Tanto que até está aqui ao meu lado. Mas, no fundo, por paixão, eu prefiro o livro físico. O livro físico, ele tem ainda, para mim, uma magia. Ele parece que me liga mais ao escritor, ele parece, ao meu olhar, a extensão de uma relação próxima com quem escreveu. Me dá, às vezes, a impressão que o livro tecnológico guarda um pouco a frieza de uma tela. Acho que, em relação ao objetivo, os dois compreendem isso, né? O físico e o tecnológico, eles atendem a essa necessidade. Mas, na relação humana, na relação ali de aproximação, eu prefiro o livro físico. E também tenho essa mania de riscar. Todos os meus livros estão lá com as anotações que eu achei pertinentes naquele momento e que eu presumia que poderiam ser úteis no futuro. Então, hoje, tem livros que eu li há muito tempo que estão me dando todos esses subsídios que eu preciso para escrever coisas atuais. Bom, agora eu vejo, por outro lado, talvez como mais temerária, a possibilidade de nós estarmos substituindo, por conta da tecnologia, o livro pelo vídeo. O Brasil é hoje o país que mais assiste vídeo, ok? É o avanço tecnológico e não dá para a gente retroceder, como você falou, muito menos fazer qualquer oposição que possa desestimular essa tendência. Mas, se nós começarmos a consumirmos vídeo demais e deixarmos o livro de lado, nós vamos perder a grande sacada da leitura, que é a introspecção, que é a reflexão, que é a viagem e que é a conclusão pessoal. Ler um livro é você conversar com o autor, conversar com você mesmo, é assistir os personagens se movimentando. Isso, por mais que o vídeo seja atraente, por mais que ele nos fascine, para quem gosta de ler, não chega aos pés de um livro, né? Então, eu acho que a discussão entre o formato do livro físico e o formato do livro digital, a grande questão para mim é essa relação de paixão com o livro físico e essa frieza que eu vejo na tela de um Kindle, por exemplo. Ali parece, eu diria assim, livro é a comida feita pela minha mãe, aquela comida gostosa que marca, que dá lembrança, que a gente quer voltar. O Kindle é o fast food, aquele lanche que eu peguei na corrida, porque eu estava com fome sábado à noite. Ah, que metáfora bacana, que metáfora inédita, e muito, muito legal, muito legal. Vamos lá. E você, Daniela? É assim, ó, a minha preferência, já vou falar para vocês, é por livro físico, tá? A gente tem o Kindle aqui, outra, no celular, no tablet, você consegue baixar livros e você consegue ler perfeitamente, né? Mas eu vejo assim que não me atrai, né, como livro físico. Né? Aí onde vocês estão vendo que tem essa grande estante de livros, aí essa biblioteca nossa, daí, nesse escritório tem um sofá com 2 lugares. E o que vou aí traduzir que o jornalista fala, vai ficar, né? Mas eu vou traduzir com as minhas palavras o que eu sinto aí. Quando nós sentamos, eu sento aí nesse sofazinho e olho para os livros,
Para mim, eles têm vida. Eles têm vida. E muitas vezes eu me pego olhando para os livros, parece que eles estão olhando para mim. Então, tem livros que, com certeza, eu não li, que estão ali, parece que estão falando assim, ó, você não vai, conversando comigo, você não vai pegar, não vai me ler, por exemplo, né? Então, é bacana isso. Isso você não sente que é falando como o João, é frio, é diferente. Ontem eu estava conversando com meu filho, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Ele lê muito no Kindle, no celular e tal. E aí eu falei assim, ai, nossa, você gosta? Ele falou assim, olha, mãe, eu gosto, é prático para mim, tá certo? Só que eu gosto do físico também. E aí ele colocou um exemplo assim, olha, veja, hoje nós temos muitos podcasts, né? Tudo pelo podcast. Sim. As músicas, também a gente tem o Spotify, as músicas e tal. Mas quantas pessoas estão voltando a usar os discos? O disco dá trabalho, não é? Você tem que colocar na vitrola, você tem que colocar aquele disco, colocar ali a agulha na faixa certa, né? Então, eu acho assim que hoje, principalmente pela pandemia, a gente usa muito essa palavra híbrido, né? Pandemia nos trouxe, né? Então, eu acho que está um equilíbrio. Eu não nego assim, que a gente tem que acompanhar a tecnologia, mas, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que os livros aí, para mim, físico, A leitura, né? Sim, e outra, tem até pesquisas, né, João? A gente viu de que, às vezes, até para memorizar, fizeram uma pesquisa assim, ó, você leia no celular ou leia ali num tablet, ou mesmo no Kindle, e depois a mesma página, por exemplo, de um livro, aí você vai e leia no livro físico, você absorve mais com o livro físico. Sim, é interessante, sim, né? Porque a tecnologia, eu acho que pela própria rapidez da tecnologia, tudo passa muito rápido. Os vídeos também, né? É gostoso, os vídeos são gostosos, mas você não absorve tanta informação como lendo, né, no livro físico. Olha, muito, muito bom, muito, muito rico tudo que você traz. Borda, eu não sabia dessa informação tão importante que você nos trouxe, que o Brasil é o país que mais consome vídeos, né? E antes, enquanto nós estávamos aqui nos bastidores, eu estava comentando com a Daniela que estou na USP presencialmente desde janeiro, e as aulas se iniciaram no mês de março, né? Então, estou dando aula desde o mês de março, e que os alunos, né? Eu estou lá, são 4 horas de aula ali, né? E os alunos me pedem, às vezes, vídeos das aulas. Né? É muito interessante esse movimento, né? Um dia desse, uma aluna falou se podia gravar, eu falei, grava, mas como que você vai usar, né, isso nesse contexto, né? Que é esse movimento, essa mescla, essas ações simultâneas que estão acontecendo, né? Porém, agora, assim, para nós irmos encaminhando, né, nossa live para o final, eu vou falar de outro assunto bastante delicado, que é o seguinte: a pandemia, ela enfatizou, ela marcou ainda mais, e ela explicitou, ela escancarou as desigualdades sociais, né? Os já excluídos ficaram ainda mais excluídos. E trazendo para a escola, né? O que aconteceu nas escolas, né? Muitos alunos, Borda e Daniela, não tinham acesso à internet, né? Ou quando tinham acesso à internet, em casa havia um único aparelho para toda a família,
né? E, às vezes, esse celular ou esse smartphone era levado pelo pai para o trabalho, e esse aluno só ia fazer tarefa ou ter contato com a escola à noite, né? E as escolas públicas que se preocuparam e se detiveram nessas questões, que enxergaram essas questões, elas de imediato começaram a produzir materiais impressos e falavam: pai, vem buscar, mãe, vem buscar, vó, vem buscar, o irmão mais velho vem buscar. Porém, né, o caos estava tão grande que muitas famílias falaram: não vou buscar esse material. Então, justamente aqueles que precisavam desse material impresso, muitas famílias não buscaram, enfim, tá? O Brasil é um país já com alto índice de sujeitos não alfabetizados. E essa é uma questão muito grave, porque isso chegou no ensino médio, agora está chegando, inclusive no ensino superior, né? O baixo nível de alfabetização. E com a pandemia, né, as situações elas estão bem complexas, né? As políticas públicas estaduais, municipais e as instituições privadas têm o grande desafio hoje, né, de recuperar, de trazer mais, de colaborar, de ajudar aqueles que, por diferentes motivos, não puderam acompanhar, ou aqueles que, mesmo podendo acompanhar, como foi o caso do meu sobrinho, por exemplo, que tinha lá os equipamentos, etc., mesmo assim, teve dificuldades, né? Porque para uma criança de 6 anos, né, ficar na frente de um computador para ser alfabetizada, né? Ou ainda uma outra questão que aconteceu, já eu formulo a pergunta, houve escolas particulares que nós sabemos, Borda e Daniela, que sofisticaram tanto as plataformas, tá? Que é aí que complicou a vida da criança e a vida dos pais também. Para cada disciplina, 3 senhas, para cada conjunto de disciplinas, né? Um conjunto de ações tecnológicas, né? Então, pensando na leitura, pensando na escrita, pensando neste cenário que, de fato, eu não gostaria de colocar, mas é preciso colocá-lo, porque nós precisamos cuidar dele, gostaria de pedir a você, Jorge, de convidar você, a Daniela, que é mãe, que é professora, que é... Estou te chamando de professora já, Daniela. Estou te levando aí para a escola já, né? Que se preocupa com as crianças, o que me tocou profundamente, não sabia, né? Que vocês trouxessem um dizer, uma mensagem, uma fala, né? Para esses professores que estão na sala de aula, que estão na escola, né, trabalhando arduamente para recuperar, para ensinar, né, para trazer, enfim, fazer para avançar, porque nós precisamos avançar, Borda. Perfeito. Eu acho, Elaine, que a sociedade manifesta os sintomas de quando a educação vai mal. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é, sem dúvida nenhuma, uma demonstração sintomática de que a nossa educação precisa, como você mesmo falou, ser discutida, ser reavaliada, ser contornada. O que nós precisamos no Brasil, antes de qualquer coisa, é um plano nacional permanente para a educação brasileira. O que nós não podemos, e é o que a gente vem fazendo nos últimos tempos aí, são colchas de retalhos, são tecnocracias, são experiências. Educação não é laboratório. Educação é definição, é projeto concreto, é um plano que tenha meio, começo e fim. Quando a gente olha para a história da Coreia do Sul, por exemplo, que saiu arrasada da guerra contra a Coreia do Norte, sem nenhum centavo, o pouco que restou foi investido integralmente na educação como um projeto nacional que hoje alçou o país a um dos melhores índices de educação do mundo. Então, se o Brasil não olhar para isso, nós vamos ter uma situação cada vez mais catastrófica. Não se trata de falta de recurso propriamente,
se trata de uma política comprometida, séria e ética. E aí, para os professores, eu deixo um recado que pode até parecer ingênuo, pode parecer romântico, mas tem que manter o compromisso. Digamos, uma missão. O professor é um missionário, ele apanha, ele sofre, ele coleciona doenças, ele sai arrasado, mas é a última esperança de resistência que nós temos no Brasil. Eu não consigo ver um país sem o papel dos professores. Então, às vezes até irônico, pode parecer uma hipocrisia, falar, todo mundo levanta a bola do professor, mas ninguém faz nada pelo professor. Eu até concordo com isso. Primeiro tem que pagar bem o professor. Não pode pagar político. O político não pode ganhar o que ganha no Brasil. O Brasil está de ponta cabeça, se valoriza o político do Brasil em detrimento do professor, que é o construtor do nosso futuro. Então, eu acho que, primeiro, a sociedade brasileira deve estender a mão, valorizar o professor e que essa valorização se transforme em boas condições de salário, de qualidade de vida para ele. E rezo a Deus para que o professor continue comprometido, fazendo o que ele pode para vencer todos esses obstáculos. Nossa. Olha, eu não vou comentar, público aqui presente, Borda e Daniela e Paula, porque eu estou emocionada. Porque é tão raro, né, nós escutarmos alguém falar com tanta força, com tanta assertividade, né, sobre o professor, que eu estou até emocionada. E você, Daniela, e depois tem uma surpresa, fiquem aí, tem uma surpresa, tem um poema, fiquem aí. Vamos escutar a Daniela, que lembrou-se das crianças. Isso. Então, é assim, a escola, ela é a instituição mais importante, né? E os professores, eles são os pilares aí, né, dessa instituição. E como o João falou, assim, é difícil, né, não ser valorizado, como no nosso país não é. Claro, salários melhores, mas eu vejo assim que eu também afirmo isso, que os professores devem continuar lutando, porque deles dependem aí muitas crianças, né? A gente sabe de tudo que aconteceu aí na pandemia. Foi uma luta dos professores. É fácil criticar, né? O professor não deu conta. Por que que ele não fez um cursinho para poder dar aula online? Né? É fácil criticar. Ninguém foi preparado. Ninguém estava esperando por tudo isso que aconteceu na pandemia, né? Então, muitos se viraram da maneira que ele sabia, mas ele continuou fazendo o papel dele ali, e era um papel importante. Eu gosto de compartilhar as experiências, né? E falo da Maju, porque a Maju tem 7 anos, e nesse período da pandemia, as aulas eram online. Então, ela vinha para cá cada 15 dias, para nossa casa, e aí nós ficávamos observando como que era a aula ali, tá? E a professora, eu falava para o João, gente, olha o desgaste dessa professora, porque chegou um momento da pandemia, porque ela estava dando aula presencialmente e aula online. Então, ela tomava conta dos alunos, né? Imagina, naquele momento de pandemia, de máscara, tendo que olhar, olha, não tira a máscara, cuidado, não toca aqui. E aí os de tia de casa, né? Olha, eu estou aqui. Aí o outro ali. Não, veja, eu acho que são coisas que pais que reclamaram dos professores, ou mesmo instituições falando dos professores, deveriam colocar a mão na consciência e falar assim, olha, como que foi difícil esse período para eles? Como é difícil ser professor nesse país? Né? E eu penso assim, toda vez um professor que é um mestre, que eu valorizo demais, eu penso assim, aquele médico, aquele advogado, ele é um advogado, ele é um médico, porque ele teve professores, principalmente na base, no ensino infantil, fundamental, ensino médio. Ele teve essa base porque ele passou por mãos de professores que, com muito sacrifício, ele doou seu tempo e, às vezes, até nem comia direito para poder dar aula. Por quê? Porque ele tinha vocação e ele sempre defendeu a profissão que ele tem. Então, aqui vai a minha admiração e o orgulho pelos professores que passaram na minha vida, dos meus filhos, e também vocês, professores que estão aí
que se doam para que no nosso país nós tenhamos um ensino melhor. Eu sei que vocês lutam também para isso, que muitas vezes não depende de vocês. Mas aí vai o meu respeito por vocês, continue lutando. Não deixe de lutar, porque tem tantas vidas, tantas crianças que dependem de você, e vocês vão fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como nós hoje lembramos aqui, eu lembrei da dona Marli, a Elaine lembrou da professora dela, acredito que o João lembrou também do nome de algumas professoras, assim também como a Paula. E como vocês que estão aí nos ouvindo, lembraram de muitos professores que fizeram a diferença na vida de vocês. Muito obrigada, querida Daniela. Outra raridade, né? Nesta noite tão especial, né? Alguém que se lembrou, né? De dizer, de considerar, de compreender que não foi fácil para o professor na pandemia, né? Trabalhar simultaneamente, né? No presencial e ter a sua aula transmitida e lidar aí ao mesmo tempo. É outra raridade, viu, Daniela? Muito, muito obrigada, porque, de fato, há muitas cobranças, mas esse entendimento mesmo, essa sensibilidade são raríssimos. Olha, gente, encaminhando, então, para a finalização, nós vamos ter um sorteio, tá? De 3 livros, um livro maravilhoso do João Borda, e os critérios para participar do sorteio dos livros são 3 livros que serão doados, tá? É isso aí. O Vírus da Incerteza, que é um livro eu já li, maravilhoso, tá? Vocês podem, quem ganhar, vai ganhar um presentaço. E o sorteio, tá? O critério é o seguinte: o Casal Conexão aqui tem um portal, tá? Esse Casal Conexão tem um portal. Qual o nome do portal? Tá? Os 3 primeiros, João Borda e Daniela Barreiro, Casal Conexão, tem um portal. Qual o nome do portal? As 3 primeiras pessoas que falarem, que deixarem registrado aqui o nome do portal do João Borda e da Daniela vão ganhar este livro incrível, tá? Este é um livro para ler, este é um livro que faz pensar, este é um livro que toca em pontos aí não tocados para quem, né? O João Borda é um sujeito corajoso. Olha, já temos um aí. Vamos esperar. Portal Borda. Olha lá. Vamos lá. Posso fazer uma propaganda, vale Elaine, colar, Paula? Gente? Não vale colar, olha só. Elaine, posso fazer uma propaganda? Portal Borda, olha só. E a Fabiana? É assim, ó, pessoal, é isso. Agora já várias pessoas falaram aí, eu acho que anotaram a primeira. Mas assim, ó, o pessoal que estão nos assistindo aí, aproveitando o gancho da Elaine, da Paula, nos sigam lá no Portal Borda, viu? Isso. E outra, nós temos um canal no YouTube também, viu, Elaine? Que também é Portal Borda. Então, dá uma passeadinha lá no YouTube, vê o material que a gente trabalha, né? Inscreva-se lá, um likezinho, vai ser ótimo para a gente. No Instagram, e tem muito conteúdo que, olha, esse casal trabalha. É dia, é feriado, verdade. Sábado, é domingo, tem sempre, isso é bom novidades aí. E a Daniela ali, ó, uma pessoa com a sua meiguice sempre presente. E para nós terminarmos, a querida Paula Borda e Daniela, ela vai ler um poema para nós. Que legal. Legal. Vamos lá, Paula. Antes de eu ler esse poema que eu separei para vocês, que eu achei assim, gosto bastante dele,
Nossa, Elaine, que é isso? Agora as lives têm sorteio de prêmios também. Olha Que só. isso? Mas, nossa senhora, está ficando muito bom. Portal Borda, né? Vários colocaram ali. Muito bom, muito bom. E eu queria dizer assim para vocês dois que as palavras que vocês disseram nos tocam muito, porque de fato os nossos professores brasileiros trabalharam muito. Eu diria 3 vezes mais do que o trabalho normal quando era presencial. Mas muito mesmo. Eles gastaram, eles compraram seus equipamentos por amor à educação. Então, muito obrigada pelo reconhecimento de vocês. E como diz Elaine, sem mais delongas, eu vou ler para vocês, vamos fazer o fechamento com o poema de Ricardo Azevedo chamado Aula de Leitura. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão. Nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sopra o vento, se corre o barco ou vai lento. Também na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Muito obrigada. Excelente, maravilhoso. Muito obrigada. Muito João, legal. Bem receba um abraço do GEPALI, todos nós do GEPALI, viu? Receba nossa admiração, nosso respeito pelo profissional que você é. Um orgulho para Ribeirão, um orgulho para o estado de São Paulo, um orgulho brasileiro. Daniela, receba um abraço apertado, um beijo nosso, viu? Também nos tornamos aí sua fã e obrigada pela maneira como você conduziu, nos ajudando aqui até essa noite tão especial. Paula, tudo funcionou e já estão pedindo até um podcast aí dos poemas da Paula. Sim. Que legal. Mas, gente, livro. Quem participa toda semana está falando que merece ganhar livro também. Olha só. Vamos ver. Olha só. Olha lá, ganhei o dia. Um beijo, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, obrigada. Tchau. Vai entrar nossa vinheta agora. Tchau. Tchau.